Saudações a todos, aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Eco Training. Se inscreva no canal, deixe o like, o joinha. Você tem DNA, tem diesel na alma, gosta de caminhões, gosta de motores diesel, ônibus e esse fantástico mundo dos transportes. Seu lugar é aqui conosco. Façam seus comentários, deixem suas sugestões. O que a gente souber responder, a gente responde. O que a gente não souber, a gente vai tentar pesquisar e responder para vocês, tá bom? Vamos lá. Comentário como esse do nosso grande amigo José Ivo Oliveira, ele comentou: no site Mercedes, o Actros Euro 6 passou a oferecer os eixos HD7 e HL7 com 3 opções de relação de diferencial nas versões 6x4, junto com a caixa G340. José Ivo, francamente falando, eu não sabia dessa novidade. Para mim, talvez a Mercedes iria demorar um pouquinho mais para lançar a versão multiuso do New Actros, mas que bom, né? Sinceramente, eu prefiro essas versões mais robustas, tá bom? Fomos averiguar e realmente existe o Actros 2653 e o 2651S. Então, o cubo redutor está disponível apenas na versão S, com suspensão metálica, né, pessoal? Que é indicado aí para aquelas operações um pouco mais severas, tá? Curiosamente, a CMT continua de 80 toneladas, assim como no Canelinha. Aí muitas pessoas irão comentar, poxa, mas não faz sentido, afinal de contas você tem lá os eixos traseiros mais robustos, não poderia ter sido homologado uma CMT de 100, de 120? Até que poderia, né, pessoal? Mas por ser um caminhão rodoviário, a maior composição rodoviária hoje é o 9 eixos, tem o PBTC, o peso bruto total combinado de 74 toneladas, então talvez não faria sentido uma homologação com uma tonelagem maior assim. Lógico que essa versão com cubo redutor tem uma reserva técnica operacional muito mais robusta do que o Canelinha. Todo mundo sabe disso, não é verdade? E aí, as duas configurações, tá bom? Então, do lado esquerdo, com a Mercedes-Benz G291 e os eixos traseiros RD 440 e R440, embora aqui na especificação apareça apenas o R440, lembrando, R440 é o diferencial de trás e o RD440 é o primeiro diferencial com árvore passante, tá bom? Então toda vez que tiver uma denominação de eixo traseiro com a letra D, significa que tem árvore passante. Árvore o quê? Árvore de transmissão, que seria o eixo cardão. Então, passante passa para quem? Para o diferencial de trás, tá bom? É isso aí. E vamos lá, vamos analisar aqui do lado esquerdo primeiro. Vamos analisar a versão canelinha. Vamos analisar isso daqui, vamos lá. Começando pela transmissão MB G291 12 PowerShift 3 Advanced. Quem gosta de sopa de letrinhas aí? A gente já falou de sopa de letrinhas em vídeos anteriores, mas se você é novo no canal, vamos lá? MB Mercedes-Benz, né? A Mercedes faz questão do hífen entre essas duas palavras, ok? Não esqueça o hífen entre Mercedes e Benz. G. G é uma denominação, G em alemão é Getriebe, só que não se fala Getriebe, lógico, eu estou falando em português, o alemão fala Getriebe, tá bom? Significa transmissão. Número 291, vamos lá, vamos analisar o que significa o 291. Você vai separar o algarismo 1, que nas grandes transmissões Mercedes-Benz significa que é uma transmissão direct drive, onde a última marcha a relação é 1 para 1. E o número 29, vamos acrescer 2 algarismos 0 à direita do número. Vai ficar o quê? 2.900. 2.900 Nm é a capacidade nominal de torque de entrada da caixa. Então veja só, nós temos uma transmissão aí superdimensionada, não é mesmo? 12, número de marchas à frente. Power Shift é o tipo de transmissão. Lembrando que as Power Shifts elas já nasceram automatizadas lá atrás. Sem anéis sincronizadores, sem pedal de embreagem e com o Lay Shaft Brake, que é o freio do eixo primário ali, né? Do eixo primário, para que você possa ter ali uma maior rapidez ali nas trocas de marchas, pessoal. Algumas transmissões vieram com essa novidade aí, as transmissões concorrentes vieram recentemente e a PowerShift já nasceu com isso daí, tá bom? E aqui está falando da embreagem automatizada, sem pedal de embreagem, bidisco, diâmetro de 400 milímetros. Olha só, pessoal, sem pedal de embreagem. Então muita gente pensa que o caminhão automatizado não tem embreagem. A embreagem existe, ela está lá, só que ela atua de forma automatizada, atua de forma robotizada, com controle eletrônico. E de onde vem esse controle eletrônico? Da conversa entre os módulos GS, que é o módulo da transmissão, e o módulo MR, que é o módulo do motor.
Então eles conversam ali de acordo com as circunstâncias operacionais e na forma do modo de condução que você escolheu, vai ser feita a troca de marcha de acordo com esses quesitos operacionais aí, certo? Lembrando também, né, que a troca de marcha automatizada leva em consideração muitos outros fatores, posição do pedal do acelerador, que no caso das Power Shift também, sensor de inclinação, uma série de informações onde os sensores cruzam ali as informações e vão dar a troca de marcha mais coerente com aquela circunstância operacional. Número de marchas. 12 marchas à frente, ó, sem anéis sincronizadores. Relação da primeira marcha na 291, 16,46 para 1. É uma primeira marcha, pessoal, extremamente forte. Vou fazer uma comparação aqui. A transmissão GRS 905 ou a 905R do Scania, nós temos duas primeiras tratores, né? Então, a primeira trator reduzida, a CL, ela tem uma relação de 16,41 para 1. Olha só, a primeira da 291 é um pouquinho mais forte até do que a CL do Scania. Então, você tem aí uma primeira marcha bem reduzida. E qual é a importância de você ter uma marcha forte, uma primeira marcha forte? Você força menos o caminhão em manobras, certo? Você tem uma maior capacidade de partida em rampa e você tem um menor desgaste de embreagem nas partidas em rampa também. É extremamente importante você ter uma marcha de força, principalmente num cavalo mecânico que vai se submeter a tracionar grandes composições. A última marcha é 1 para 1. Tomada de força, pessoal, é a MBNA 121-1B, com um asterisco significa que ela é opcional. Vamos falar do eixo traseiro, o MB. Aqui só está o R440, que é o de trás, o da frente é o RD, que eu já falei que tem a árvore passante. 440, pessoal, é a medida em milímetros do diâmetro da coroa, ok? E ele tem três opções de relação de redução diferencial. A Standard, que é a 3,08 para 1, que vem do cálculo de que 40 dentes da coroa dividido por 13 dentes do pinhão. Nós temos a relação mais longa, que é opcional, que é a 2,84, 37,13, e uma relação mais curta do que a Standard, que é a 3,31, que é a 43,13, ok? Agora vamos falar aí da versão com cubo redutor. Ele vem equipado com a caixa MB G340 12 PowerShift 3. Mesma coisa, pessoal, sopa de letrinhas é a mesma. MB Mercedes-Benz G Getriebe, que significa em alemão transmissão. 340, você pega o zero, só que o zero, numa designação de transmissões maiores, na Mercedes-Benz o algarismo zero significa que trata-se de uma transmissão overdrive. O que é overdrive? Overdrive, a última marcha, ela tem uma relação mais longa do que 1 para 1, ok? Então vamos lá, número 34, você acresce dois algarismos zero, fica 3.400 Nm, a capacidade nominal de torque de entrada da caixa. Ela também é automatizada, sem pedal de embreagem, bidisco, são dois discos, diâmetro de cada disco aí, 400 milímetros, tá bom? 12 marchas, sem anéis sincronizadores, e olha só que engraçado. Na G340, nós temos as relações são mais longas, então tem uma primeira marcha com a relação de 12,79 para 1, porém, a última marcha, ela é o quê? Overdrive. Aí o pessoal fala, mas professor, não vai dar muita diferença? Não é uma caixa mais longa? Sim, pessoal, mas olha só. Quando você tem uma configuração overdrive, a relação do diferencial é mais curta para compensar isso tudo. Então percebam só uma coisa. No caminhão com os eixos traseiros HD7 e HL7, nós temos ali três relações de redução, tá certo? A relação standard é a 4,14. 29, 24, que é 29 dentes da coroa e 24 do pinhão, vezes 3,43. O que é 3,43? Você vai multiplicar pela relação do cubo redutor. É isso mesmo. Lembra que você tem a redução lateral, então você não termina a conta aí. Você tem que multiplicar pela relação do cubo redutor. Lembrando que os eixos traseiros HD7 e HL7 têm várias relações de cubos redutores, tá? Então aqui a 4,14, 29 dividido por 24, coroa e peão, vezes a relação do cubo, dá essa relação total aí. Nós temos ainda, opcionalmente, uma relação mais longa, que é a 371, 26, 24 por 3,42, e uma mais curta do que a relação standard, que é a 4,33 para 1. 26, 24 vezes 4. Esse cubo com a relação de 4 é utilizado nas versões off-road do Arox, a título de curiosidade.
Ok, pessoal? Então, veja só, quando você tem uma transmissão overdrive, você compensa isso com um diferencial mais curto. Aí o pessoal fala, poxa vida, se o diferencial é mais curto, então ele vai andar menos? Não, você tem uma última marcha overdrive, né, pessoal? Ok? Bacana, não? E aqui, ó, RFT. O que é RFT? Relação final de transmissão em última marcha nesses caminhões com cubo redutor, com os diferenciais HD7 e HL7. Bom, vamos lá. Qual é a RFT daquela versão mais longa, o 371? A relação final do 371 é 2,89 para 1. Pode ver então que é uma relação até que longa, né, pessoal? A relação final aí, a RFT do standard, da relação standard, é 3,22 para 1. E do mais curto, né, opcionalmente, se o cara quiser, ele vai ser um 3,38. Então, quando você olha para um caminhão, assim, para uma especificação técnica de um caminhão com uma transmissão overdrive, você olha e fala, o diferencial tal, ele é muito curto. Se você olhar assim, 4,33 realmente seria curto, mas você tem que multiplicar, né, esse 4,33 por 0,78 para chegar à relação final de transmissão, para você ter uma ideia de comparação com o canelinha, tá bom? Então aqui, RFT, relação final de transmissão e última marcha, dos eixos traseiros HD7 e HL7, que saem no 2651 e no 2653S. Ok? Pessoal, eu falo em outros vídeos, vou deixar a descrição desses vídeos aqui, vou deixar um link com a descrição desses vídeos aqui nesse vídeo, para vocês entenderem como se faz o cálculo de torque na roda e como funcionam os cubos redutores, tá bom? E agora, uma coisa bem interessante, utilizando essa fórmula de cálculo de torque na roda, dessas 6 versões disponíveis do Actros, aqui eu estou falando para vocês, esse cálculo serve tanto para o 2651 quanto para o 2653, tá bom? Por isso que eu não deixei, do 51 ou do 53, não. Esse cálculo serve para os dois caminhões, para os dois modelos, ok? Então, fazendo o cálculo aí de torque na roda, qual será, né, que é o caminhão assim, qual é o mais torcudo? Qual é o mais forte de todos ali em relação ao poderio trativo do trem de força em se tratando das relações disponíveis de transmissão? Então vamos ver quem ficou em sexto lugar, né, em relação ao cálculo de torque na roda. Sexto lugar ficou o caminhão Canelinha, né, o 2651 ou 53, equipado com os eixos traseiros RD 440 e R 440, com a relação de 2,84 para 1, que é uma relação uma relação opcional. Lembra? A standard é a 308. Essa relação ela é opcional, pessoal, tá bom? Então se o cara pedir um caminhão com essa configuração, ele geralmente vai rodar uma topografia um pouco mais plana e não tão pesado assim, que seria a indicação mais adequada para um diferencial mais longo, como esse daí, ok? Quem ficou em quinto lugar? O HD7, HL7, com redução nos cubos, na sua relação mais longa, também opcional aqui, essa aqui é opcional, tá? 371, ele ficou em quinto lugar, mas ele tem cubo redutor, ficou em quinto lugar, tem menos torque na roda do que outros canelinhas? Sim, pessoal. Lembra que para fazer a relação, né, para fazer o cálculo de torque na roda, você leva em consideração a relação diferencial, a relação de primeira marcha, enfim, uma série de fatores aí, diâmetro, né, o diâmetro dos pneus, uma série de coisas que você calcula o raio dinâmico do pneu. Eu ensino a fazer esse cálculo no vídeo que eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Em quarto lugar, o Canelinha 308, que é o Standard. Bacana, não, pessoal? Em quarto lugar, o 2651 ou 53 com os eixos traseiros RD 440 e R 440 na sua versão Standard, né? O Standard 308. Terceiro lugar. Agora, terceiro lugar ficou quem? O HD7 e HL7 na sua versão Standard, né? Com redução nos cubos, a relação diferencial que sai de fábrica, 4,14. Terceiro lugar. Quem ficou em segundo? O mais curto Canelinha, tá certo? Então aquela opção do 2651, 2653, com a relação
3,31 ficou em segundo lugar em relação ao cálculo de torque na roda. Em primeiríssimo lugar, né, olha só quem ficou, aquela versão opcional mais curta, tá certo? Também, né? Então você tem aqui no segundo lugar o mais curto canelinha e no primeiro lugar o mais curto daqueles opcionais, né? Daqueles que tem a opção do o cubo com o cubo redutor. Então HD7 e HL7 com a relação 4,33 é o que ganhou essa competição aí de torque final na roda entre os modelos traçados rodoviários do New Actros. E aí, pessoal, olha só que bacana, né? Um comentário simplesinho, a gente chegou num ranking aqui, uma coisa bem bacana, que eu nem sabia disso aqui também, pessoal. Fui calculando, fui vendo aqui, tô aprendendo aqui com vocês aqui agora. Um instrutor, eu costumo falar sempre uma coisa, um instrutor é um eterno aluno. A gente está sempre aprendendo. Se não fosse o comentário do José Ivo, eu também não saberia que a Mercedes já tinha lançado, né, essas versões aí com redução nos cubos. Eu prefiro um caminhão, para mim, eu prefiro, quanto mais robusto, melhor. Eu gosto de robustez, tá certo? Ah, mas tem gente que prefere canelinha, dá menos manutenção, tá certo, dá menos manutenção. Por que dá menos manutenção? Porque você tem que revisar sempre os cubos redutores, tem que trocar óleo, desmontar, verificar folga, aquela coisa toda. Embora o cubo redutor demanda ali de mais manutenção, o caminhão ficar com uma tara maior, ele é mais pesado, aquela coisa toda, mas eu gosto de robustez, cara, eu gosto daquela confiabilidade mecânica, sabe assim, às vezes você vai entrar no atoleiro, cara, você entra despreocupado, com aquela preocupação, pô, será que vai quebrar uma ponta de eixo, será que... Não, aqui HD7 e HL7 são diferenciais reputados no mercado, cara, é fantástico, né? Todo mundo conhece a robustez aí operacional desses diferenciais, o cubo redutor tem 5 planetárias, é simplesmente fantástico, fantástico mesmo. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, vamos agradecer a Deus, eu agradeço a todos vocês, obrigado José Ivo Oliveira, obrigado Jesus, obrigado a todos que assistem os nossos vídeos, deixem seus comentários, façam suas sugestões. No final desse vídeo eu vou falar um pouco do nosso treinamento de formação de instrutores multimarcas, multissegmentos para caminhões e ônibus também, tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado a todos, forte abraço e até o próximo vídeo.